Bom, boa noite a todos. Meu nome é Alexandra, eu sou preceptora, eh, de quem tiver em rodízio no hospital de base, tá. Vou dar essa aula para vocês sobre suturas, agulhas e instrumentais, que é um conteúdo básico de centro cirúrgico, onde nós vamos ter um norte, né, agora para entender algumas coisas que acontecem dentro do centro cirúrgico. Bom, para começar, nós vamos começar falando um pouco das suturas, né. Então a sutura, a gente se refere, quando fala em sutura, ao fio de sutura também, não só a confecção daquele fechamento por sutura, por fio, por, grampo, o que seja, né. Então, o fio de sutura, ele começou a ser usado 3.500 anos antes de Cristo, no Egito, onde eles utilizavam como método de aproximação de bordas cirúrgicas já, né. O material utilizado, ele é baseado tanto em fios naturais ou sintéticos, né, e tem propriedades biológicas, mais aproximados dos tecidos, né, compondo algumas características como físicas, biológicas e a própria condição da ferida. Então, o fio de sutura, ele vai ser escolhido mediante essas características e também mediante o tecido ao qual ele vai ser empregado, né. Então a sutura é o ato ou o efeito de aproximar ou laquear algum tecido, né, facilitando assim com aquela coaptação das bordas, facilitando o processo de cicatrização. Dessa forma, né, ao longo do tempo, os materiais têm evoluído. Hoje a gente tem muito mais fio sintético, né, do que aqueles que a gente chama de orgânicos ou naturais, né, por uma série de conjunturas, né, relacionadas mesmo à questão de efeito, no tecido em que ele se encontra, né. Bom, os fios de sutura, então, são classificados de acordo com a estrutura, né, a forma como ele é confeccionado, a origem daquele material, a permanência nos tecidos e a degradação, né, a decomposição desse material. Isso se dá porque muitos deles vão ser absorvíveis e outros inabsorvíveis, mas até o fio inabsorvível, em determinado momento, ele se decompõe. Então, o fio de sutura, eh, como eu já falei, né, a maioria, né, hoje é sintético. Por quê? Porque a reação tecidual ela é mais baixa, quando comparado ao natural ou orgânico. E por essa necessidade de ter menos reação tecidual, porque aí há menos inflamação e, de qualquer forma, há também menos, incidência de infecção relacionada ao fio de sutura, né, eles também apresentam algumas características, que é o fato deles serem apenas um filamento de fio ou ele ter vários filamentos, né, que é aquilo que a gente chama de configuração física. Então o fio monofilamentar, ele tem uma agregação bacteriana mínima, né, o que é algo vantajoso. E o fio multifilamentar, por ele ser trançado e ser mais que um fio, nesse trançamento desse fio, ele acaba acumulando material orgânico, né, e crescimento de biofilme e bactérias no local, o que induz um pouco mais, né, a questão de escolha melhor para aplicação desse fio. Não é que ele não possa ser utilizado, mas ele não dá para ser utilizado em locais, que já tem uma contaminação, porque aí pode induzir a infecção. E, a exemplo aqui nós temos o nylon e o aço, que eles podem se apresentar dessas 2 formas de configuração, né. Eles têm apresentação tanto,
monofilamentar quanto multifilamentar. Então vai depender do fabricante ao qual teve a compra daquele fio de sutura. Ainda nas propriedades, né, de configuração, propriedades físicas, nós temos algumas características que nos permitem escolher o fio, né. Então, a questão de ser maneabilidade, né, de ser maleável, a força de tensão desse fio no tecido e da a redução do efeito no tecido. Então, tudo isso são propriedades que estão relacionadas à questão do trauma, né, porque o ato cirúrgico é um trauma, né, e o fato de ter aquele fio ali, um corpo estranho, é um trauma, e a diminuição do risco de infecção. Então, a sutura ideal é aquela cuja propriedade ela permite ser utilizada em qualquer intervenção cirúrgica. Obviamente que, de acordo com a intervenção cirúrgica e com a necessidade de tensão, nós vamos ter diferentes tamanhos e diferentes fios, né. Mas, de uma forma geral, o que é mais utilizado é o que tem um poder de propriedades melhores, né, para aquele no caso, para aqueles tecidos e para aqueles procedimentos cirúrgicos. Dentro dessa qualidade desses fios um pouquinho que eu tentar fazer um mute aqui. Nós temos a questão da resistência adequada, né. Então, o que que é ideal? É que eu tenha uma resistência adequada, que aquele fio consiga tolerar a pressão daquele tecido, né, não se degrade com talvez você mudar ativar seu áudio embaixo, aí você consegue nos escutar. Só mudar, tirar do fone, que às vezes ele entra já direto para o fone, mas como você não pode não estar utilizando o fone, viu, Susana? Aí você tenta tirar desse fonezinho, que aí você consegue escutar. Mais alguém com algum problema de escutar a aula? Bom, continuando, a questão de não se degradar em produtos tóxicos, né, a questão dele ser absorvível por produtos químicos ou hidrossolúvel, é é importante também, porque nós temos várias formas de absorção desse fio, né. Então essas diferenças, elas estão relacionadas à qualidade desse fio, né. Pra não facilitar, né, a infecção e permanecer estável, né, enquanto há necessidade dele aí. O calibre e a resistência. Então o que que a gente sabe do calibre? O calibre, quanto maior o número, mais fino é aquela sutura, né, mais fina. Então 5060 são suturas bem finas, 20 ou 0 são suturas mais robustas, que vai usar em locais que precise mais firmeza, né. Dentro disso, a gente olha também o coeficiente de atrito, né, e a capacidade dele manter resistência. Então, além disso, ele precisa ser um fio que seja fácil dar o nó, que esse nó se mantenha firme, né, porque se ele deslizar e se desfizer sozinho, passa a ser um problema, né. A elasticidade também precisa ser adequada, então quando se estica o fio, ele volta à sua conformação. E durante o processo de esterilização, né, a maioria deles por óxido de zinco, não ter alteração, né, dessas qualidades. Bom, além disso, ter baixa capilaridade, então, se ele não absorver muito líquido, é importante, né, porque senão ele vai ter uma degradação muito rápida, né, então, isso é feito por capilaridade. Não ser alergênico e não mutagênico, e ter
né, uma questão de custo. Então, o baixo custo ele é muito importante. E nisso tudo, se a gente tem um fio que é absorvível, a velocidade daquela absorção, que ela não seja afetada pelos líquidos corporais, né. Bom, dentro dos fios de sutura ainda nós temos alguns benefícios. Então, hoje em dia, nós temos a facilidade de armazenamento, né. A gente tem materiais resistentes que tornam seguro, né, então essa aproximação de bordas, essas anastomoses, né. Nós temos suturas que são mais efetivas, daí há uma redução no tempo de procedimento, né, porque se eu usar um fio de sutura que não esteja adequado, eu vou precisar o cirurgião vai precisar dar muitos nós, e isso aumenta o tempo de fechamento daquela cirurgia, né. Diminui também o controle na tensão local e, além disso, hoje já existem fios que conseguem dar a vinculação de dispensação de antimicrobiano, né. Então já temos essas inovações avante, né. Então, além disso, o que que é importante a gente conhecer sobre a aplicação do fio de sutura? Ele pode ser utilizado em tecidos cutâneos, né, na pele, tecidos musculares, digestivos, vasculares, ósseos e ligamentares, né. Claro, em cada um desses locais nós vamos ter um calibre diferenciado de acordo com a sua apresentação, né. Então, quando utilizar o fio? E que fio utilizar, né? Isso é muito vocês vão ver que é muito particular do cirurgião, então tem cirurgião que não confia em alguns tipos de fio, e isso né, se justifica por a característica desses fios, né, e isso é totalmente plausível. Então a decisão do uso do fio absorvível, inabsorvível, se ele vai ser monofilamentar ou multifilamentar, ele vai depender de uma série de fatores. Dentro desses fatores, é a tensão que esse fio precisa proporcionar naquele tecido, o tempo necessário para a ferida cicatrizar, a necessidade temporária ou permanente daquele fio permanecer para garantir um suporte mecânico, né. Então, tem vários aspectos que precisam ser pensados quando se seleciona um fio de sutura, né. E por que que a gente precisa saber? Porque geralmente somos nós que administramos essa questão de insumos, né, da previsão eh, previsão de materiais dentro de um centro cirúrgico. Então a gente precisa conhecer a fundo todas essas características, né. Então o que a gente já sabe, pelo pouco que eu falei, que os fios monofilamentares eles são mais vantajosos, né, do que os multifilamentares, porque há um crescimento de colônias, bacterianas naquele embaralhado, naquele trançado do fio multifilamentar. Os fios absorvíveis naturais, como por exemplo o catigu, eles são responsáveis por uma maior inflamação, né. Então por isso, eh, é um dos motivos de se utilizarem em locais que a princípio não tem contaminação, porque senão pode gerar uma questão de ocorrência de infecção originada por uma inflamação, naquela sutura, né. Ele também tem uma desvantagem, porque ele tem um tempo curto de absorção, né, e é imprevisível, então não dá para saber, então, se não dá para saber quanto tempo ele vai demorar para absorver, tem que ser utilizado num local em que a cicatrização é rápida, né. Não dá para ser em locais onde a cicatrização demanda de mais tempo para poder cicatrizar, tá. Então, os fios absorvíveis sintéticos, quais são as características deles? Eles têm, reações inflamatórias menores do que os absorvíveis naturais, eles mantêm a resistência durante todo o período de absorção dele, nós temos no mercado, tempos diferentes de absorção, né.
tempos diferentes de absorção, como absorção de curto prazo, médio e longo prazo, né. E a qualidade mecânica do nó, geralmente, é a mesma para todos os fios absorvíveis sintéticos, o que isso traz qualidade na formação desse fio. Bom, além disso, algumas outras características são, que eles são colonizados por bactérias, né, que a taxa de colonização e o tempo de realização da cirurgia, assim como o tempo utilizado para a síntese, né, no processo de cirúrgico, ele pode gerar, né, a questão de um risco maior da infecção no pós-operatório, né, assim como a presença daquele tecido não ser um tecido estéril, né. Então, tudo isso junto pode sim aumentar o risco de infecção no pós-operatório, mas não são esses pontos e essas características de forma isolados, né, eles precisam ter essa conjuntura, né, ter esse conjunto de fatores para que isso aconteça. Então, um resumo simples para ficar mais, para lembrar, né. Então, nos fios absorvíveis nós vamos ter os naturais, que são monofilamentares, aí nós temos o catigu simples e cromado, e os sintéticos que eles podem ser tanto mono quanto multifilamentares. E aqui na frente eu coloquei os exemplos, tá. Isso fica mais como lembrete, porque no dia a dia é interessante a gente lembrar disso, tá. Nos inabsorvíveis, nós temos também, então, os naturais, que são monofilamentares, que é o algodão, a seda e o linho. Os sintéticos também nós temos tanto monofilamentares quanto multifilamentares, tá. E cada um deles tem o exemplo aqui na frente para, conseguir direcionar exatamente que tipo de fio que está sendo utilizado. Então, falando um pouquinho de algumas características dos fios absorvíveis, né, a gente começa falando sobre o catigu, que ele tem origem, né, natural, que ele é extraído do colágeno da submucosa do intestino de ovinos ou da serose intestinal de bovinos. Eh, Ele pode ser simples ou associado ao cromo para aumentar a resistência, né. Então o fio simples, né, o catigo simples, perde metade da resistência após 5 ou a 7 dias, né. E perde a resistência total após 3, 4 semanas. Então em um mês tem que haver a cicatrização daquela ferida que se fechou com o catigo simples, né. O sal de cromo, ele vai prolongar esse período de absorção, retardando, né, essa absorção tão precoce, estendendo em 5 semanas essa absorção nos tecidos. Bom, é um fio monofilamentar, isso é um ponto positivo, né. A absorção dele se dá por digestão enzimática, né. Tem uma reação inflamatória mais intensa que o absorvível sintético, né, e deve ser evitado, então, em suturas de tendões, fáscias, né, e também contraindicado em suturas de úlceras duodenais, perfuradas, anastomoses, né. Por quê? Porque há uma desintegração rápida, o que não deu tempo de haver a cicatrização nesses locais. Um outro fio absorvível é o Dexon, né, que ele vai ter uma característica de multifilamentar trançado, que eu coloquei aqui como que ele se apresenta, então nesse trançamento há um acúmulo maior de biofilme, né, de bactérias nesse local. Ele tem uma característica de perder essa resistência após 28 dias e ter uma absorção completa em 60 dias, então aumenta um pouco mais aquele tempo de, eh, absorção, e ele tem uma característica bem peculiar, que é reduzir o nível de aderências, principalmente em áreas pericárticas, né.
Porém, ele apresentou no fechamento abdominal uma reação maior, né, uma relação maior de infecção comparado com outros tipos de fio sintético monofilamentar. O Vicryl também muito utilizado, ele também é multifilamentar, né, ele tem uma absorção total desse fio após o 70 dias de pós-operatório, o que dá um tempo razoavelmente bom, né. Quando comparado com o uso do PDS, que é um fio, um pouco mais um pouco melhor, digamos assim, por ele ser monofilamentar, né, ele conseguiu, né, ter uma reação semelhante, né, sem que houvesse uma diferença significativa em relação aos sinais flogísticos, né, à infecção e à cicatriz, né. Então se foi usado muito em pieloplastia, né, conseguindo ter um bom resultado em comparação àqueles que são, monofilamentares. O PDS então, ele é monofilamentar, né, ele pode ser utilizado em anastomoses vasculares, né, porque ele tem uma absorção grande, né, de um período grande até a sua absorção completa, que vai variar entre 90 dias e 180 dias. Então, é muito utilizado em anastomoses por essa necessidade, né, de ter precisar de um tempo maior para cicatrização. E a reação inflamatória, ela é bem pequena comparado a outros fios. O monocril também é monofilamentar, né, também é muito utilizado, reação mínima, né, tecidual, e tem uma variação de absorção completa entre 90 a 120 dias. O Maxon, né, ele também é um fio monofilamentar, ele tem uma absorção mais lenta, né, alguns estudos mostraram, a uma relação favorável em relação à questão de infecção, tá. E também a garantia das anastomoses, principalmente de artéria femoral, com uma, reação tecidual ínfima. Nos fios inabsorvíveis, nós temos também algumas características, né. Então o algodão, o linho e a seda, eles são naturais, né, eles são fios bem baratos, porém a sua questão de reação, né, na pele, no tecido que ele está sendo utilizado, é muito grande, é intensa, né, e o que leva à formação, muitas vezes, de infecção de parede, né, e formação de fístula, né. É muito comum também se ver, quando há a utilização dessas suturas, a superficialização dessa sutura para ser expelida, né, através do local onde foi suturado. Então devem ser evitados sempre em feridas que já apresentam infecção bacteriana, tá. Ou uma inflamação grande, ou que já tem, né, sabidamente uma contaminação anterior. O Dacron ou Marsilene, né, que é monofilamentar trançado, ele tem uma característica desfavorável que é a questão do nó, né. Então eu vi também que vocês vão ver utilizar, porém, o nó ele pode se desfazer, né, então por isso muitas vezes o cirurgião perde tempo fazendo vários nós para que não haja esse problema depois de utilizar esse tipo de fio, né. Tem uma reação tecidual maior, né, principalmente em feridas abdominais, com maior risco de infecção, né. E por ser, um poliéster, ele tem a capacidade de
poder ser adicionado algum antimicrobiano nele, né. Mas a questão dele ser trançado multifilamentar e o fato do nó são itens, né, características desfavoráveis para ele. O nylon, que é muito utilizado ainda, é um fio barato, com fácil manuseio, e ele pode se apresentar tanto na característica monofilamentar quanto multifilamentar, né. Ele pode vir a ter sofrer uma degradação após 6 meses no tecido, tá. Mas após 6 meses, dificilmente algum tecido ainda não tem a cicatrização, né. Então, essa degradação se dá por uma degradação química, né, onde as enzimas proteolíticas provocam essa hidrólise ao atacarem o grupo que é composto por esse fio, né, que é o a amida polímero. O prolene e o surgilene, né, que é um fio muito utilizado e muito querido entre os cirurgiões, ele é monofilamentar, de cor azul, o que ajuda a distinguir bem quando há uma necessidade, de ou quando ocorre algum problema e a gente vê a superficialização desses fios, né. Tem uma boa resistência, né, eh, e é usado muito em anastomose, é seguro em anastomoses vasculares, tá. Assim como em tendões e na parede abdominal. Então por isso que ele é bem queridinho, porque ele tem um alcance bem maior, né. O PTFE é monofilamentar, não absorvível também, né, tem pouca reação tecidual e é muito utilizado em plástica facial. O Novafil, também monofilamentar, é é utilizado mais em parede abdominal, né. E ele tem uma característica de diminuir a cicatriz hipertrófica por possuir uma elasticidade melhor. Então, geralmente deixa uma cicatriz mais sutil, né, no processo de cicatrização. E o aço, né, que também pode ser tanto mono quanto multifilamentar, ele acaba tendo uma degradação através da corrosão por eletrólise, desculpa, e infelizmente, independente dele ser mono ou multifilamentar, ele pode causar uma irritação cutânea, né, uma irritação nos tecidos que permaneça uma inflamação mesmo após anos de cirurgia, e isso pode trazer infecções, né, estados de infecção recorrentes. Ele é muito resistente, obviamente, né, pode ser utilizado, em parede abdominal, esternografias, né, e cirurgias ortopédicas, assim como alguns tipos de herniorafias. Independente, né, de da marca e tudo mais, mas, assim, os mais utilizados ainda são o Etibond e o Supramid, dentro dessas marcas que têm de maior segurança e por serem, monofilamentares. Bom, se utilizou uma sutura naquele tecido, mas pode haver uma complicação decorrente dessa sutura, né. Pode ocorrer o hematoma, né, e isso está ligado ao fio e à questão clínica do paciente, anticoagulação. A reação local pode se apresentar através do seroma no pós-operatório, né, ou ainda, né, em alguns fios que a gente viu algumas características, ele pode se apresentar com infecção, formação de abscesso, necrose. Na avaliação diária, a gente já observa alterações na coloração, mas que não podem estar disfarçados pela limpeza inadequada, né, o uso de produtos inadequados em limpeza de ferida cirúrgica, como por exemplo o uso de álcool
ou soluções alcoólicas. Porque naquelas primeiras 72 horas, nós ainda não temos uma coaptação de bordas. E por não ter uma coaptação de bordas, você está jogando uma solução alcoólica em tecido vivo, e então vai ter uma reação decorrente disso, além da dor do paciente, né. Então a gente nunca usa produtos alcoólicos em ferida operatória, embora seja uma das coisas que mais se escute falar. Que eu acho que às vezes a gente faz orientações que vão só da boca para fora, ela não chegou aqui no cérebro antes para pensar no que eu estou dizendo, né. Eh, a mobilidade, a espessura, né, daquela daquela cicatriz e as irregularidades, né, o resultado hipertrófico da cicatriz, né, da pele, decorrente, né, eh, muito relacionada ao fio e à técnica, né, de sutura que foi utilizada para aquele fechamento. Bom, isso falando um pouco de suturas, mas no final eu pus algumas fotos, eh, de pra gente ver a questão da sutura já aliado à à dificuldade né, de técnica que pode haver na execução de uma sutura. E isso está muito ligado tanto ao fio quanto à agulha que vai ser utilizada. Bom, quando a gente fala das agulhas, elas podem vir acopladas ao fio, né, à sutura, ou não, né. Hoje, a grande maioria já vem acoplada, né, sem que, tenha muito problema com essa questão de ter necessidade de colocar o fio na agulha durante o intraoperatório, né. Então, o que que a gente tem de características? Que ela pode estar fixada à sutura, né, ou ela pode ter um formato de ponta, eh, que é quando a gente tem aquela passagenzinha do fio, local para passagem do fio. A agulha em si, ela é dividida em ponta, corpo e fundo, né, e a curvatura dessa agulha, ela é uma alavanca para a penetração no tecido. Então a gente vai ver muito isso, eh, essa curvatura, porque tem suturas que precisam de uma curvatura maior e outra menor, né. Bom, quanto à curvatura, então nós temos a ponta, o corpo, o diâmetro dessa agulha, como ela se apresenta, se ela é triangular, se ela é arredondada, se ela é romba, né, de acordo com o tecido que que a gente vai ter para uso esse fio, né. Então ela pode ser de 1/4 de círculo, 3/8, metade, né, de um círculo, ou 5/8. Isso vai variar tanto do tecido, quanto do fio que está sendo utilizado e para os locais, em que estão sendo utilizados. Então aqui a forma como segurado, né, no porta-agulha essa agulha, né. Isso a gente percebe bem na hora de que está no intraoperatório, já no fechamento, a habilidade do cirurgião em pegar essa agulha, né, e conseguir fazer se tornando, né, essa extensão desse corpo de agulha muito mais tranquilo. Esse corpo ele pode ser, né, redondo, ovoide ou afinado até a ponta, né. Os ovoides, eles geralmente são achatados do lado superior e inferior, né, ou dos 4 lados, né. O que que isso tem a ver, né, na agulha? Ajuda que o porta-agulha se adapte melhor, né, nesse formato de agulha, tá. O que auxilia, né, e agiliza o tempo cirúrgico. A ponta ela pode ser cilíndrica, romba, cortante, né, ou ainda de corte reverso, né. Então, romba,
cilíndrica e cortante. São os tipos de ponta que nós vamos encontrar nessas agulhas. Eh, então, cilíndrica e que a gente chama de agulha triangular, né, também, que é a cortante. Na classificação, então, das suturas, a gente ainda também observa a forma como foi feita essa sutura, né. Então a permanência, se ela é absorvível ou temporária ou inabsorvível, a técnica que foi utilizada, se o ponto ele é separado, se ele é contínuo, nos planos que foram atingidos, se além deles serem contínuos ou separados, se eles envolvem a submucosa, a serosa ou não, e as bordas, se há uma eversão de bordas ou inversão de bordas, né, porque isso está ligado à cicatrização da ferida. Para que haja uma boa síntese, né, que é um bom fechamento, né, a gente tem que pensar sempre na antisepsia, né, que é minimizar ao máximo o risco de contaminação, evitar a perda de coaptação de bordas, né, que é onde inicia, o processo infeccioso. A apresentação da borda justaposta, ela garante uma boa cicatrização e uma boa hemostasia, né, o que diminui, em consequência, a infecção e a infiltração nos tecidos de micro-organismos, tá. A ausência de tensão também torna a irrigação pérvia para aquele local e uma melhor, eh, cicatrização em decorrência disso, né. E sempre evitar que fique espaço morto entre as camadas de sutura, né, que esse espaço morto ele vai acumular líquido, se líquido não for drenado, ele vira um abscesso, um microabscesso, que também se ele não for observado ou absorvido ou combatido, né, ele gera então uma infecção que pode levar então à abertura daquela ferida, né, porque é o que mais faz com que haja uma deiscência, é a ocorrência de uma infecção. Além do uso de suturas, hoje em dia também a gente encontra muito as tiras adesivas de aproximação de bordas, né, então pode ser utilizado também. Existem até alguns conceitos mais novos onde se deve tirar as suturas brevemente e utilizar essa aproximação de bordas, mas isso ainda é muito questionado, tá. Não tem como dizer que um é melhor do que o outro. Bom, aí dentro, né, a gente falou dos fios de sutura, então nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de sutura, né. Então como eles se apresentam, um ponto simples, um ponto em X, um ponto contínuo fenestrado, né. Então isso faz com que a gente entenda um pouquinho, os locais e por que utilizar aquele ponto. O mais comum, obviamente, é o ponto simples, né, onde, a distância entre a entrada da agulha e a incisão da borda e a saída deve ser sempre a mesma, deve ter um padrão, né, para que a cicatriz fique simétrica. Nós temos também o ponto em U, né, que é chamado de Donati, né, que envolve o plano intradérmico, né, onde geralmente se necessita de um acoplamento maior, né, para segurança. Tem também uma modificação da técnica de Donati, que é longe, longe, perto, né, também para pegar uma área maior de tecido, né. Geralmente esses pontos modificados, eles são utilizados quando há uma necessidade maior de aproximação, que a rotineira do ponto simples não atende à necessidade, né. Então tem também o ponto em U, e aí,
geralmente é a habilidade do cirurgião em fazer a sutura. Lembrando sempre que, independente da técnica, a gente precisa cortar esse ponto logo próximo ao nó, para que a gente tire o ponto completo, tá? E não levantar o nó e cortar reto, igual eu vejo muito acontecer. O ponto em X, né, ele traz uma maior tensão, uma necessidade, às vezes, de uma hemostasia melhor, ou um paciente, por exemplo, que tem, abdômen, mas tem um abdômen assítico, para conseguir prender, bem essas bordas, é necessário que tenha, então, uma tensão maior. Então nós temos, essa estrutura simples, né, onde nós temos que ter sempre um padrão e ser homogêneo entre os lados, né, e a sutura de Gills, né, que geralmente proporciona, né, uma garantia mais profunda, eh, desse fio e, né, uma assimetria bem bem interessante. As suturas contínuas, que elas podem, também estar bem relacionadas à necessidade de uma tensão maior, tá. Essa tensão maior, ela vai de acordo com o local, né, a que está sendo, suturado. Mas um exemplo, qualquer local que tem uma tensão muito maior de tecidos, geralmente o cirurgião opta por uma sutura contínua, seja ela externa contínua aparente ou aquela intradérmica contínua, né, dependendo da questão, e aí tem a ver com, a classificação cirúrgica de infecção daquele procedimento. A sutura em bolsa, né, onde que o intuito é inversão das bordas e do seu conteúdo, né. Então, ele ocorre mais abaixo da borda, onde a borda ela vai ser invertida, né. Isso geralmente entre 3 a 5 milímetros, né, de 0,3 a 0,5 milímetros. Essa invaginação, ela não ajuda na cicatrização da coaptação, né, real da borda. Por isso, muitas vezes, esse tipo de sutura, ele precisa ser retirado tardiamente, para dar tempo daquela borda que foi invertida conseguir se coaptar à outra, embora tenha um aspecto estético feio, né. Ainda tem a sutura intradérmica em U, né, que é muito utilizada, né, principalmente em cirurgia plástica. E fica com um nó cruzado nas pontas, né, então quando a gente, vai retirar, a gente tem que lembrar de retirar um dos nós da ponta primeiro para puxar essa sutura pelo outro lado, né, senão vai ficar fio dentro do paciente. E aqui, além das suturas, nós temos também os grampos, não são tão utilizados aqui no Brasil, mas, é uma outra forma de aproximação de bordas, né. Então a forma como ele fica e a remoção tem que ter um alicate específico para fazer essa remoção. Aqui eu coloquei isso são tendões, tá, a forma de nós em áreas de alta tensão, né, então o tendão é algo de muita tensão, então há diferentes formas de se trazer, né, de se aproximar esse tendão. E várias técnicas, né, também. E por isso o fio tem que garantir esse tipo de sutura. Aqui novamente, né, outras formas de se aproximar aos tendões novamente, como nesse caso aqui, que é bem interessante, por isso uma característica muito importante é a resistência que esse fio que vai ser utilizado no tendão tem, para tentar suportar, né, essa essa força que ele vai ter. Outra técnica, né,
E aí a sutura intradérmica, né, que pode ser aquela, eh, ondulada, né, que a gente viu em U, mas também seria, né, o ideal, né, que a entrada da agulha consiga fazer com sem que haja uma forma, eh, onde a borda não tem essa elevação, né, então por isso que ela tem que ser na horizontal, e é uma técnica mais trabalhosa, mas que o aspecto estético é muito bom, né. Mas mais uma vez, não dá para fazer em áreas de contaminação, tá. A remoção, ele pode ser retirado precocemente, essas suturas, desde que se use, então, aquelas tiras de aproximação autoadesivas, né. Na face, pode ser utilizado retirado em 5 dias para evitar ao máximo, a cicatriz, né, mas hoje em dia já se faz na face muito a questão de técnica intradérmica com fio absorvível, porque aí não há necessidade de remoção, né. Então hoje já se tem muito essa preocupação estética de fazer pele com fio absorvível para que tenha a mínima reação tecidual. Ah, mas por que não faz em todos? Porque alguns fios absorvíveis, por incrível que pareça, provocam reação, maior, né, tecidual do que alguns que são inabsorvíveis, né. Então por isso que não é um consenso geral, né. No couro cabeludo há uma tendência a se tirar entre 7 e 10 dias, mas isso são, delimitações, né, a gente precisa ver o paciente, se a gente observar que a borda não está cooptada, não dá para remover, porque se você remover, aquela ferida vai se abrir, né. Braço e perna, geralmente 10 a 14 dias, articulações 14 dias, mas lembrando que, por exemplo, amputações fechadas, onde teve onde o resultado foi por uma infecção, e que mesmo assim foi optado por fazer uma amputação fechada, tem que ter cuidado, às vezes a gente deixa até 30 dias, tá. Porque são áreas de movimento, de apoio, muitas vezes o paciente se traumatiza, tá, porque ele acaba caindo no pós-operatório, achando que ainda tem o membro lá, né, então existe muita queda em decorrência disso e por esse é um dos motivos que a gente deixa mais tempo essas suturas em cotos, né, amputados. Fatores de risco para infecção então de feridas, a localização dessa ferida, geralmente é maior conforme, essa sequência, então maior na perna, seguido da coxa, depois braço, pé, peito, costas, rosto e couro cabeludo, né. A incidência de infecção, ela vai caindo até a questão do couro cabeludo, né. A contaminação com tecido desvitalizado, a presença de corpos estranhos, saliva, fezes, né. O mecanismo de esmagamento, então se teve esmagamento de tecido, ele é um risco maior para infecção, tá. A presença de suturas subcutâneas, e o tipo do reparo, né. Então é maior com suturas, depois com grampos e com fita adesiva, mas isso ainda não é totalmente consolidado, né. Anestesia com epinefrina também aumenta muito o risco de infecção. E as lesões por arma de fogo e o paciente que tem diabetes, né. Então esses são 8 fatores que estão relacionados à infecção de ferida cirúrgica. E aí já vamos mais para o final da aula, que é a questão dos instrumentais, né. Então lembrando que os instrumentais, eles geralmente eles são separados pelos tempos cirúrgicos, né. Então, eh, é uma ferramenta ou um dispositivo confeccionado para alguma ação específica. Nós temos aqueles que, são utilizados para modificar
ou alterar aquele tecido biológico ou aquele que é utilizado apenas para visualização. A gente tem a caixa geral, que a gente fala dos instrumentais básicos, né, e tem aqueles que são específicos para um procedimento, né. Então, o nome do instrumental, muitas vezes, ou ele leva o nome do que ele vai fazer, como, por exemplo, o bisturi, ou ele leva o nome do seu inventor, né, e isso sempre relacionado ao tipo de cirurgia. Bom, lembrando dos tempos cirúrgicos, então o primeiro tempo cirúrgico é diéresis, né, que é a abertura do tecido, onde há o quê? A incisão, a secção, a punção, a dilatação, a serração, né, tem vários nomes para se denominar isso. É utilizado o bisturi de lâmina também, né, ou o bisturi elétrico. Dentro dos bisturis de lâmina, né, nós temos os cabos que são mais utilizados, que são o 3, o 4 e o 7 e as lâminas que cabem em cada um deles, né. Então de 9 a 17 são acoplados no, cabo número 3, de 20 a 25 no número 4 e de 10 a 17 no cabo de número 7. Então, essas observações só para que, a gente lembre que existe, né, essa diferenciação. Então, a tesoura também é um instrumento de diérese, né. Então, observem que, mesmo a pinça ou a tesoura, elas apresentam as mesmas características. Então, nós temos a ponta, a lâmina, né, o fulcro ou articulação desse instrumental, nós temos a haste do instrumental e os anéis, que é onde a gente coloca o dedo. E naquelas que é possível travar, na pinça que é possível travar, a gente chama de cremalheira, né. E as garras, e aí dependendo do formato das garras, a pinça leva um nome diferente. Então, ainda nos instrumentos de diéresis, as tesouras mais utilizadas, não são as únicas tesouras, mas as mais utilizadas são a Metzenbaum e a tesoura de Maio. Cada uma delas leva o nome do cirurgião que a criou, né. A característica da Metzenbaum é que ela é mais delicada, né, possui uma área de corte menor, né, e ela pode se apresentar mais leve, fina e com ponta romba, né. Ela é considerada menos traumática, né, e pode ser encontrada tanto com lâminas curvas quanto retas. A tesoura de Maio, ela já é uma tesoura mais robusta, pesada, né, e é mais utilizada em tecidos mais densos, mais espessos, onde, né, precisa ter algo mais forte para fazer esse corte. Além das tesouras, nós temos ainda nos instrumentos de diéresis, as serras, as cisalhas, os costótomos, as pinças joivas, os trocates, as agulhas de punção e as ruginas, tá, que fazem parte, né, da diérese. Nos instrumentos de hemostasia, né, aí nós vamos ter alguns modelos de pinças. Eles são utilizados para controle e interrupção de fluxo sanguíneo, né, tanto de forma, temporária, definitiva, preventiva ou corretiva. E aí nós temos as pinças hemostáticas curvas, retas, a pinça de Mixter e a pinça Kelly, né, que a Kelly provavelmente todo mundo já viu, né. A pinça Mixer, ela tem um pedículozinho, que não dá para ver direito aqui na foto, mas ela tem uma curvatura, né, que ela pode ser utilizada, pode ter em formato de longo ou curvo, né, e é muito utilizada em pedículos vasculares, né, onde tem profundidade para ter esse alcance. Tem também no modelo Baby o mesmo formato, mais específico da cirurgia cardíaca. A pinça Kelly, né, que é amplamente utilizada, talvez aquela que vocês
Não vai ter erro de saber o que que é a Kelly, tanto curva quanto a reta, né. Ela geralmente ela apresenta ranhuras quando a gente abre a pinça, ela apresenta ranhuras até na metade, né, da 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 haste dela, né. Ainda nos instrumentos de hemostasia, nós temos a Alsted ou a Crailly, a Rochester, tem também as pinças de intestino, a Satinski, a Potts, a Coley e a Bulldog, né. Então ainda são todas essas pinças são ainda instrumentos de hemostasia. E, para finalizar, nós temos instrumentos de síntese, né, que envolve a questão do porta-agulha, tá, eh, porta-agulha, né, além disso, as pinças de apreensão para conseguir segurar as bordas para que faça essa aproximação, as agulhas, os fios, os grampos, os grampeadores mecânicos e os afastadores também, que aí eu coloquei ao final, porque eles ajudam ainda durante o procedimento a uma melhor visualização do plano anatômico. E aí eles são classificados como estáticos ou dinâmicos. Nós temos o afastador de Diver, Farabeus, Pinochetto, Gosset, Araber e Doem, né. Todos eles são utilizados em cirurgias específicas, né. O Farabeus talvez seja o mais utilizado entre e o Doen, entre esses afastadores, né. Bom, outra coisa importante é a disposição desses instrumentos, né, na mesa cirúrgica. Então nós vamos ter o cuidado obviamente a disposição desses instrumentos, ele vai variar se aquele procedimento cirúrgico tem, né, um instrumentador ou não, né. Então há essa diferença, relativa à disposição, de acordo com a presença ou não do instrumentador. Então, deve estar sempre organizado com uma sequência bem específica. Geralmente segue também os tempos cirúrgicos, né, mas além de seguir os tempos cirúrgicos, os instrumentos atraumáticos vêm antes dos mais traumáticos, né, dentro da sua própria classificação, né. As pinças anatômicas menos traumáticas também vêm antes daquelas, por exemplo, dente de rato ou Alsted, eh, e são também menos traumáticas que a Kelly, né, então a Kelly fica por último nessa organização, né. Dentro dessa classificação, tem também a questão de preferência do cirurgião. Se tiver sem, o instrumentador, a ponta deve ser mantida para a parte inferior da mesa. Se tiver com o instrumentador, a ponta deve ser mantida para a parte superior da mesa, né. Então depende exatamente desses componentes, tá. Além, obviamente, da questão da dos tempos cirúrgicos e do tipo de cirurgia, né. Bom, então para finalizar, a gente viu que nós temos fios absorvíveis e inabsorvíveis, que eles podem ter origem animal, sintética, quer dizer, eles podem ter origem natural, que é animal e vegetal, e podem ter origem sintética e mineral, né. Dentro disso, a gente sabe que existe uma alteração, referente à capilaridade, então se ele é multifilamentar, ele tem pode ter uma ocorrência maior de infecção, de ferida no pós-operatório, e se ele é monofilamentar, ele geralmente causa menos reação tecidual
e menos chance de infecção no pós-operatório. Nos tipos de sutura, nós vimos que tem contínua, tem separada, tem Donati, tem em U invertido, em X, ela pode ser subcutânea, ela pode ter uma aproximação apenas por fita adesiva, ela pode também ter uma aproximação por cola cirúrgica, eh, ou por grampo, né. Então nós temos uma infinidade de aproximação, de métodos de aproximação, e que muitas vezes é escolhido de acordo com a clínica daquele paciente, né. E os instrumentais, a disposição desses instrumentais, eles têm que estar organizados por tempo cirúrgico, né, de acordo com sempre os menos traumáticos para os mais traumáticos, né, e a disposição de acordo com a presença e a ausência do instrumentador, tá. Porque isso ajuda com que o cirurgião consiga ter um acesso maior na ausência do instrumentador. De uma forma geral, é isso que eu tenho para passar para vocês.